Olá pessoal, estamos no ar com você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro brasileiro. E hoje nós temos um papo aqui muito especial sobre uma temática singular, difícil de achar, difícil de encontrar pessoas para falarem sobre esse tema com a devida profundidade, mas nós conseguimos acessar um dos principais nomes desse mercado que tem uma visão muito particular e didática para trazer esse tema para vocês. Nós vamos falar hoje com o Marcelo Santos, especialista em risco. Marcelo, um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer todo meu, uma oportunidade, muito generosas as palavras, espero correspondê-las. Obrigado. Geralmente, na introdução, eu faço uma pincelada no currículo do convidado, mas hoje eu não tive essa ousadia. Eu quero que você apresente um pouquinho da sua história. Conta a você como é que foi a sua trajetória. Não, muito bom. Bem, assim, minha carreira é muito focada em gerenciamento de riscos, né? Eu comecei num banco chamado SRL, que era o banco do João Sayad, do Felipe Reist e do Francisco Vidal Luna. Comecei como estagiário lá na área de riscos, fui efetivado e segui uma trajetória em várias instituições financeiras globais, passando por Santander, HSBC, JP Morgan. Em todas elas eu fui o responsável pela área, seja aqui no Brasil ou também em atividades regionais. Regionais, entenda-se, latino-americanas, tudo isso. Teve um período também que eu fui o responsável pela área de produtos da Asset do Banco BV também. E hoje eu estou na Ativo Capital, que é uma joint venture entre Bradesco e Banco BV. Eu queria começar, é um tema que a gente tem muito para explorar, tem muitas vertentes, muitas óticas, e que acaba muitas vezes sendo restrito na discussão. O investidor, ele começa a olhar para o mercado pelo retorno, né? E acompanhar, pensar o risco, que não deixa de ser uma derivação, é um passo mais abstrato. Então a gente acaba tendo discussões um pouco mais superficiais, um pouco mais rasas. Eu queria aproveitar essa oportunidade para levar um pouquinho para a audiência essa quebra. E eu vou começar de um ponto que acho que você vai se divertir bastante. O VAR é suficiente? Não, o VAR não é suficiente. Eu gosto de falar que o VAR é o melhor dentre os piores, porque quando tem as perdas assim indesejáveis, os eventos de cauda, o fat tails, como os gringos gostam de falar, né? O VAR não vai capturar, porque o VAR é construído a partir de hipóteses muito normais de distribuição de retorno, fazendo com que isso daí, em momentos de estresse, não capture, e em condições de mercados imperfeitos, não maduros, igual o brasileiro, também não captura. E nessa linha, quando a gente pensa esses eventos de cauda, né? O VAR paramétrico é de fato melhor que o histórico? Eu vou ser até polêmico contigo. Boa, é isso aí que eu queria. Eu não sei se nem o paramétrico nem o histórico, porque o histórico, às vezes a gente pode ter uma arbitragem de modelo. Aqui eu estou fugindo um pouco da sua introdução para o público, vamos dizer, leigo do negócio, né? Essa arbitragem de modelo, mas que seja. E o VAR paramétrico é construído através daquelas hipóteses de condições normais, etc. O que é muito apropriado, que eu vejo, e ao longo da minha experiência eu acho que faz sentido, é você ter uma análise de estresse, de fatores descorrelacionados e a disciplina de acompanhar a tendência disso. Eu acho que isso funciona, porque às vezes a gente tem uma elevação do VAR, e aí por conta da própria construção metodológica do mesmo, e aí você subiu o nível de risco medido pelo VAR, só que o nível de estresse ainda está baixo. Ou eu tenho um nível de VAR já comportado e o estresse está subindo. Isso significa que a gente pode ter um efeito de cauda vindo, seja pelo aumento da exposição no portfólio ou pela exposição
de risco maior no mercado. E aí a gente está conversando de VaR, especialmente paramétrico, bebe na fonte do desvio padrão, que é um comportamento de preço. Mas e o risco que não se evidencia na oscilação de preço? E aí que eu acho que tem que usar técnicas mais descorrelacionadas para poder fazer isso. Claro, aí tem muita gente que postula utilizar Monte Carlo Simulation, simulação de Monte Carlo, perdão. E aí, a simulação de Monte Carlo também é com uma série de hipóteses de distribuição normal, fazendo com que você incorra no mesmo problema do VaR paramétrico. Então a ideia seria o quê? Usar mais uma vez construção de cenários descorrelacionados dos fatores de risco dos ativos / derivativos para determinar como que seria o comportamento numa situação de cauda. E como é que você... Toda essa gestão disso, a gente teve lá alguns casos emblemáticos, né? Quando aquela posição que pegou o garantia todo posicionado para um lado. Quando você olha a gestão de risco numa asset, onde fica a regulação para que os gestores tenham a sua liberdade de atuação e seleção de ativos, mas garantir a saúde do sistema inteiro da asset para que ela não fique tão exposta a determinados fatores de risco que culminassem, por exemplo, numa perda generalizada de ativos? Eu sempre gosto de falar que é o seguinte, a gestão de risco é um papel de todos quando a gente lida com o dinheiro dos outros. É o dever fiduciário na essência. Quando a gente fala numa asset, numa administradora, numa custódia, etc., até num agente autônomo, a gente fala, quando a gente cuida do dinheiro alheio, a gente tem que se colocar no lugar dele investidor. Então, esse dever fiduciário é fundamental. E aí a gestão de risco é de todos, então todo mundo tem que olhar o risco. Indo mais a fundo na sua pergunta, como que você faz isso? Através da disciplina, sabendo o seguinte, em qual gestor, por exemplo, ou em qual book que vai ser alocado aquele risco e até quanto que vai, a definição disso. Se porventura teve uma fuga disso, que ações vão ser tomadas para poder reenquadrar esse orçamento de risco. Então é o segundo ponto, crucial para mim em gestão de risco, disciplina. E a disciplina, de novo, remetendo-se à sua primeira pergunta, e eu acho que isso vale para o investidor em geral, ter a disciplina da perda, é o famoso stop loss, que a gente fala no mercado financeiro, mas também o stop gain, o limite de ganho. Então eu tive um ganho, eu zero essa posição por disciplina e posso abri-la no minuto seguinte, mas com outro nível de stop loss e de stop gain. Então eu acho que é importante isso. Para garantir que você vai se atentar a esses cortes. Exatamente, eu acho que isso é importante. Então ter a disciplina desses dois limites. Isso é fundamental e é o que eu falo para quando as pessoas, público me pergunta, leigo, que talvez seja uma grande lição que a gente possa tirar de um gestor de recursos? Esta disciplina. A disciplina quando perde e a disciplina também quando ganha. Muitas vezes a disciplina quando ganha é mais difícil de manter. Sem dúvida. Você está emocionado, sua ação está subindo 200%, você não quer vender. Mas a gente viu que em vários casos, assim, chegou um certo ponto, manteve-se na posição e depois derreteu. Então, assim, tem que ter essa disciplina, é fundamental. Maravilha, maravilha. Pensando também em construção do cenário de risco e como você tem essa composição, você comentou sobre os cenários de estresse e como o VaR, pela sua própria parametrização e a presunção da distribuição normal dos retornos, você acaba se perdendo, mesmo em simulações, você acaba se perdendo e não checando os cenários de estresse descorrelacionados. Um ponto que eu sempre acho interessante de trazer aqui para o debate com o público é como se comporta diferente o risco de crédito. Porque quando a gente fala em risco de default, não é exatamente um risco binário, mas é muito próximo disso, no sentido de que
a perda é o não pagamento do principal. Como é a modelagem do risco de crédito dentro de uma asset? É assim, não tem uma modelagem muito sofisticada, sobretudo no mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro é extremamente ilíquido, né, que é um outro ponto que talvez a gente vai abordar, né, e histórico de defaults não são muito, a gente não tem uma massa crítica para poder fazer. As modelagens mais avançadas lá fora que a gente sabe são as matrizes de transição de rating que existe, que aí você chega num VaR de crédito. E aí o que a gente gosta de fazer aqui, o que dá para fazer? Como está muito umbilicalmente envolvido o risco de crédito e o risco de liquidez, a gente procura ver como que seria um choque de preço naquele determinado ativo. Aí pode ser decomposto em ratings, em prazos, etc., diferentes visões. E aí a gente vê como que seria o impacto disso. Tem um modelinho muito simples, mas muito eficiente do Banco Central, não sei se você conhece, num paper lá da 2010, 2008, por aí, que é justamente o seguinte: se você reduzir toda a sua carteira de crédito dos bancos, que você consegue ver, em um nível de risco, para quanto iria a Basileia? E aí com isso você consegue ter algum termômetro para falar, ó, passou a Basileia de 18 para 15, tudo bem. Mas passou a Basileia de 15 para 9, então eu talvez vá alocar menos no meu fundo, esse ativo. Então é alguma forma para poder fazer isso de uma maneira mais objetiva, mais direta, dadas as imperfeições do mercado local. E aí tem um ponto, justamente, a buscar a modelagem vem muito pelos eventos que se registram, né? É um processo de aprendizado. Quando você tem menos eventos, é difícil modelar. E quando você tem eventos muito pontuais, por exemplo, que a gente teve recentemente com questionamentos de balanço, etc., é um ponto que você tem pouco a modelar para dentro da amostra, porque se o evento aconteceu por uma, eventualmente, manipulação de balanço, aqueles dados de verificação, de pré-verificação da probabilidade de default, não valem nada. Não vale nada, exatamente. Você não consegue capturar isso, exatamente. Eu acho que, assim, o caráter, já que a gente está falando de crédito, né, que a gente estuda na primeira aula de contabilidade, que seja, o caráter não consegue modelar. Isso é fundamental e core, né? Acho que o primeiro ponto para análise de crédito é você saber se você pode acreditar do outro lado. E eu acho que isso, quando a gente fala em gestão de recursos, até estendendo, se você me permite, o famoso diga com quem anda, eu direi quem tu és, que as nossas avós falavam, isso faz todo sentido. Então, com quem que a gente, enquanto gestores de recursos, administradores e afins, com quem a gente vai vincular, seja na seleção de um ativo de crédito, seja num prestador de serviço, num gestor terceiro e etc. É um mercado que a credibilidade vale muito. Exatamente, exatamente. E a gente tem que entregar aquilo que o nosso cliente deseja, o nosso investidor deseja. E da melhor forma possível para ter um ganho sustentável. Quando, de novo, a gente pensa em ganho sustentável, tem um outro ponto que você tinha trazido sobre a falta de liquidez do nosso mercado. E aí eu tinha duas perguntas. A primeira é justamente qual o impacto do risco de liquidez na metrificação da asset, né? Porque a gente sabe que muitas vezes isso até pelas crises que já ocorreram, 2019, depois 2020 com a Covid, existia o impulso da asset de montar aquele fundo de crédito que tinha um prazo médio de 3 anos e ele vendia D0. Isso, hoje em dia o pessoal está mais cauteloso em fazer, mas como é mensurado, metrificado e acompanhado o risco de liquidez nessa asset?
Então vamos lá, existem assim 3 níveis da liquidez e para mim, isso é bem particular, eu acho que o principal risco financeiro do mercado brasileiro é o de liquidez, tá? O risco de liquidez. E por que isso? Eu já respondo a sua pergunta, tá? Por favor. Eu estava fazendo uma conta um dia desses, se a gente pegasse a carteira do IMAB, que é a carteira das NTNBs, o volume de mercado delas e dividisse pela negociação nos últimos 21 dias úteis, o último mês útil, existiam vencimentos que ia demorar mais que 90 dias para sair da posição inteira o mercado. Então é uma falsa impressão que título público é líquido. Então já começa daí. Então eu acho que tem que tomar esse cuidado. Muitas métricas, muitas gestoras menores, eventualmente, eu já vi eles assumirem que a posição de título público é perfeitamente líquida. Não, não existe isso. Isso é a falácia da liquidez do título público, que eu gosto de falar. Porque assim, tirando algumas LFTs, que são mais líquidas, algumas NTNBs, o resto nada é líquido. Tem pelo menos parcialmente líquido, vamos dizer assim. E respondendo a sua pergunta, como que as assets fazem? Existem 3 dimensões a serem feitas. A dimensão do ativo, que é você categorizá-lo, se ele é líquido, ilíquido ou parcialmente líquido, aí é um pouco caso a caso, como queira dar isso. O líquido realmente é aquele que você consegue desfazer dessa posição hoje, ter o caixa imediato. E os outros, você criar regras de profundidade do ativo. O que é a profundidade? Falar que a NTNB 2050 negociou 10 bilhões no mercado, eu consigo movimentar 2 bilhões, 20% desse mercado. Então você vê a dimensão do ativo, tem a dimensão do comportamento do passivo, que até a Ambima determina, CVM, etc., com cenários possíveis, então cenários de condições normais de resgate, pior dia de resgate. Eu falo de drawdown de resgates. O que é o drawdown de resgates? São os dias encadeados de resgates, porque às vezes eu falo o pior dia de resgate foi 5% do meu fundo, mas houve 10 dias que houve 2% de resgate em cada dia, então deu 10%. Então esse drawdown de resgates. Aí eu vejo o comportamento passivo. E o terceiro é a concentração do passivo, que é a famosa curva ABC, dos 10 maiores cotistas, 50, 100, etc. E também usar Refindal, que é uma métrica que vem da microeconomia, para ver a concentração do passivo. Posto isso, você tem um ativo e você tem um comportamento passivo. Você faz um indicador, um ALM, que a Basileia chama Liquidity Cover Ratio, desculpe o anglicismo, é o indicador de cobertura de liquidez. E aí você calibra isso de maneira disciplinada para poder levantar pelo menos a luz amarela na sua gestora. Eu ia justamente perguntar sobre comportamento passivo, né? Queria que você destrinchasse um pouco esses casos de análise, né, do comportamento passivo. Você comentou já das regras Ambima, e a gente provocar um pouquinho aqui também o uso da asset desses instrumentos. Então, por exemplo, a gente, dado o ativo, a gente sabe o que é ativo líquido. Por exemplo, eu sei que eu tenho no meu fundo 50% são ativos líquidos. Aí eu vou ver um comportamento passivo. Eu tenho um fundo que tem 10 anos de histórico. E aí eu vejo que o pior dia de resgate dele foi equivalente a 5% do patrimônio. Então eu tenho 50% de ativos líquidos, 5% do patrimônio de resgates. Então eu aguentaria 10 dias de piores resgates. Isso é problemático? É um sinal vermelho ou amarelo? Não, não é. Eu consigo aguentar 10 dias. Por outro lado, se eu tivesse 10% de liquidez e foi o pior dia 5%, 2 vezes, 2 dias só de cobertura, vamos dizer assim, então já é um sinal amarelo. Se fosse 1 para 5, né? 1 de ativo líquido e 5 pior dia, opa, o gestor tem que fazer caixa, tem que fazer uma gestão mais ativa de liquidez. Então, assim que
a melhor forma de você fazer o acompanhamento de liquidez. E cada cenário tem uma particularidade. Obviamente, um drawdown encadeado de resgates é muito mais difícil de ocorrer. Mas, de novo, remete-se àquilo que eu falei no início. Gestão de risco é gestão de todos e com disciplina. Maravilhoso, sem sombra de dúvidas. E aproveitando esse desenho, apertar um pouco mais a provocação. E como é a gestão disso em fundos fechados? Porque se o fundo não tem captação, não tem resgate, eu tenho menor, eu preciso me preocupar menos com a liquidez da posição, meu negócio já é estratégia, é isso? Em termos de risco de liquidez, sim, isso daí. Só que, de novo, o risco de liquidez está umbilicalmente envolvido no risco de crédito. Então, eu acho que assim, o acompanhamento da liquidez de mercado em fundos fechados é justamente para evitar algum respingo, entre aspas, na parte de crédito. Então, tem que ter essa disciplina também de acompanhar os ativos que estão lá dentro, como que eles estão, como que está a questão da própria liquidez lá dentro, etc. E falando em crédito, em fundos fechados, recentemente a gente teve a liberação dos fundos de investimento de direitos creditórios para pessoas físicas. Primeiro, como você vê essa liberação? Né? E segundo, queria ouvir um pouco da sua visão sobre a própria gestão de risco de FDICs multicedentes multissacados, né, que aí eles vão prezar pela diversificação do portfólio, e também de como essa dinâmica muda quando você tem um único fiador daquela dívida. Né? Então, especialmente quando você tem um único sacado. Né? É um único sacado, é isso. Vamos lá, eu vejo de maneira positiva, assim, ter essa, vamos dizer, popularização do FDIC para o varejo. Mas tem uma questão antecedente que a gente discute sempre no mercado, a educação do investidor. Então tem que ser assim, para poder vender a esse público, eu acho que tem que iniciar com um aculturamento, o que é o FDIC, quais são os riscos envolvidos, aonde ele está entrando, para poder entender perfeitamente. E eu acho que a gente ainda não está nessa maturidade total para poder fazer uma, entre aspas, varejização do FDIC. Mas eu acho super positivo, tá? Eu sou entusiasta disso, com essa condição. Fazer gestão disso, eu acho que agora com a nova 175, eu acho que assim, o gestor vai ter que ser mais diligente. Então, assim, olhar muito bem quem que é o prestador de serviço complementar, né? Que é o cedente do FDIC. Então, fazer um escrutínio rigoroso, ver se o crédito, o recebível também não é seco, né, que a gente fala. Ver a qualidade do crédito, ver a qualidade da diversificação da carteira, como que seriam esses impactos. A PDD muito bem estabelecida. Então, eu acho que assim, tem que cada vez sofisticar mais. Eu acho que a gente está caminhando bem para isso, mas ainda está longe de um estado da arte, igual, por exemplo, risco de mercado para os fundos do anexo 1 da 175. E aí, nessa linha, a própria modelagem, a gente hoje tem um piso, né, de subordinação na casa de 20% do FDIC. Muita gente, assim como o banco no Brasil faz às vezes tem depósito compulsório acima do corte, os FDICs têm subordinação acima do exigida. Mas existe já um trabalho, uma modelagem interessante para cravar para cada tipo de FDIC o que seria o nível ótimo de subordinação? Assim, eu conheço algumas casas que já trabalham melhor nisso, conseguem já endereçar, porque tem uma expertise maior e aprenderam muito bem nisso. E uma outra consultoria que faz esse trabalho bem feito. Mas a gente não vê isso de uma maneira disseminada na indústria. Então são exceções que fazem isso, né? A gente acaba, porque de novo, é muito novo, e às vezes a gente vai atuar em pontos de fronteira mesmo, mas até bom para quem está assistindo a gente, eventualmente buscar, se for o intuito ir para um fundo desse, então tentar encontrar essas casas que já estão fazendo
esse acompanhamento de maneira mais próxima, mais sofisticada, porque de fato é um produto diferente. É um produto diferente, tem... existe também, eu falei da falácia da liquidez do título público, tem que tomar cuidado com a falácia da diversificação, que é um texto clássico, né? Boa. Também, né? E no FDIC eu acho que isso se aplica muito fortemente. Então eu acho que a gente tem que observar isso. Tem o caráter do risco operacional também dentro do FDIC e tudo isso, mas isso o grande público não vai ver. É o papel do gestor também acompanhar isso. Então eu concordo contigo. E aí você tem a construção, essa falácia da diversificação se autoconstruindo. Por quê? Por que a ação é líquida? Porque é um bem fungível, toda ação é igual. Aí o sujeito tem um FDIC, tem 60 recebíveis. Só que esses 60 recebíveis são de 5 financiadoras de veículos, cada um com um prazo diferente. É isso. Pois no mesmo balaio e vamos embora, né? Todo mundo tá indo pro mesmo lugar ali. Se tiver uma queda generalizada do preço de carro usado, imediatamente o FDIC quebra. É isso. E você não sabe por quê, não sabe nem de onde veio o tiro, né? Exatamente. A analogia sua é muito válida, assim, de uma maneira bem mais simplória. É o seguinte, é falar assim, quando a gente vê a regra do API, né, da avaliação do perfil do investidor. Todo fundo de renda variável de 1 a 5, sei lá, é 3, porque está diversificando. Você assume que é 3, todo fundo de renda variável, e uma monoação de uma small cap, então não é, né? Monoação. Inclusive, se você pega qualquer ranking de fundo, né, por retorno, tá lá, monoação sempre... Pode estar ou lá em cima ou lá embaixo. Ou lá em cima ou lá embaixo. Geralmente, isso é um negócio que a gente estuda muito, né, em performance, que geralmente o cara que belisca o primeiro quartil é também o que belisca o último. Né? É isso mesmo. Eu fiz por uns bons anos o ranking de fundos da Folha. E todo dia ia lá e registrava fundo monoação da Cielo, né? Era uma maravilha, aquele fundo sempre ele, né? Aí eu fui lá e comprei o fundo monoação da Cielo, né? E aqui estamos nós, né? Eu tendo que dar aula até hoje, pagar o rombo. Aqui se faz, aqui se paga, né? Hoje em dia eu tomo um pouco mais de cuidado para comprar fundo monoação. Não aconselho. E nessa de não diversificação, tem um fundo, a gente viu recentemente um problema com um fundo de investimento em participações. Né? Como é gestão de risco para compra de FIP? Porque FIP é estruturalmente ilíquido. Né? A que pontos o gestor se atenta na gestão de risco de um FIP? Eu acho que o do FIP, a coisa assim, aquele papo da disciplina se amplifica. Então, assim, você saber escarafunchar, porque cada FIP é um FIP. Então você tem que ter, assim, é o que eu falo, deixa de lado um pouco os riscos financeiros, passam a ganhar relevância os riscos não financeiros. E aí você entender as estruturas, entender quem são os donos, os sócios que estão envolvidos dentro das investidas, etc., até os próprios prestadores de serviços. Então fazer um deep dive, né, como o gringo fala, mais profundo na estrutura, com um olhar mais crítico, até de PLD, tudo isso, para poder antes de fazer essa alocação. Então eu acho que assim ganha uma outra conotação, e tudo isso tem que ser ancorado numa governança de negócio muito forte, sabe? Então uma gestora de recursos tem que ter uma estrutura de governança para poder discutir esses pontos. Maravilha. Estamos batendo esse papo com Marcelo Santos, especialista em gestão de risco, aqui para a gente sobre esse assunto tão profundo, então muitas vezes complexo, mas que a gente está aqui tentando desbravar um pouco para você, telespectador aqui da BBC News, telespectador do Você com Dinheiro. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Fique por aí, sabe que é rápido. Até já.
Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com Marcelo Santos, especialista em gestão de risco, sobre risco de assets, sobre risco, a gestão de risco do seu portfólio. Eu queria voltar para esse bloco. Aqui a gente não está para fazer pergunta fácil, a gente está aqui para jogar na fogueira mesmo. Então eu queria voltar esse segundo bloco perguntando o seguinte: rating funciona? Rating funciona? Funciona até, vamos dizer, a página 15. Porque os ratings, para mim, eles deveriam ser muito mais rápidos, mais ágeis do que as coisas estão acontecendo. Então, ele é um bom indicativo para poder ver a qualidade da empresa, mas o acompanhamento da empresa tem que ser sistemático e tempestivo, né? Tanto é que, se você vir à luz do ofício 6 da CVM de 2014, ela fala, você pode usar inclusive o rating da agência, mas você tem que ter o seu próprio. Isso daí ratifica tudo que eu acabei de falar. Eu lembro de meados de 2022, olhar preço de bond JBS versus Credit Suisse. Credit Suisse, obviamente, um rating muito melhor que JBS. Só que você começava a ver no preço que o yield to maturity do título do Credit Suisse estava mais gordo que o da JBS. Só, opa, isso aqui... Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. E aí depois a gente viu o que aconteceu Sim. com os títulos do Credit Suisse, né? Mas eu acho que você traz um ponto aí fundamental, que é a periodicidade, a velocidade que os mercados de rating se recalibram. Exatamente. Você vê, às vezes as visitas são anuais. Assim, nem com uma questão assim, só quando tem um fato relevante muito substancial para poder ter uma reavaliação. Então, talvez ter algum mecanismo para poder ser mais célere em função de alguma coisa faça toda a diferença, sabe? Para poder eles serem mais efetivos mesmo. E quando a gente olha para o mercado, quando a gente acompanha, né, as assets, né? Uma coisa que você comentou sobre educação financeira e a importância lá em FDICs de a gente explicar para o investidor qual é o papel, como funcionam os FDICs, quais são os riscos envolvidos. Como a gente poderia levar um pouco mais essas medidas de risco para o investidor? O trade-off aqui é quanto você simplifica sem que você perca demais informações, como você tinha comentado, né? Todo fundo líquido de ações calibrado como 3, simplesmente porque é diversificado, você vai olhar e o fundo é diversificado em ações de uma empresa só, né? Como transpor, como dialogar com o investidor sobre risco? Eu vou até, se você me permite, fazer uma extensão da sua provocação. Sem dúvidas. Como lidar com a questão de investimento para o investidor, o grande público, mais que o risco. Então, assim, eu acho que noções aparentemente simples e preliminares são fundamentais. Então, o que é a reserva de emergência? Reserva de emergência, vou colocar no meu LFT. Não precisa explicar isso. LFT, se é um CDB com liquidez diária, que seja. É saber o seguinte, quanto que você vai ter que ter em um investimento que você precisa desembolsar para pagar a sua conta da luz, por exemplo. Uma reserva de emergência para pagar uma consulta médica que o seu plano não vai cobrir no curto prazo, tudo isso. Então, ensinar isso. Dá a ideia também de maturidade, de horizonte de investimento. Porque aí, para o nosso mundo de gestores, a gente está falando de risco de duration, mas isso é muito técnico. Então, assim, qual que é o prazo que você vai querer ter aquele dinheiro? E aí vem uma questão que eu sempre falo, quando a gente fala em construir uma política de risco. Qual que é o objetivo do investidor? O objetivo do investidor é distinto do objetivo do investimento, ou do fundo de investimento. Porque o objetivo do investidor é o quê? É ter uma poupança de longo prazo, é ter o dinheiro para pagar a faculdade do filho, para ter independência financeira, ou para pagar as contas do mês. Sabendo isso, os investimentos
são desenvolvidos, são criados para atender essa grande necessidade. Então, os fundos DI, teoricamente, são para aquelas pessoas que querem uma reserva imediata, para pagar as contas da casa, fazer uma gestão de caixa da casa. Já os fundos de previdência, não. É por uma aposentadoria, mais longo prazo, tudo isso. Os FDICs têm que orientar o seguinte, é um investimento de mais longo prazo. Se você é avesso ao risco, você não gosta de risco, uma linguagem mais simples, então não vamos colocar. Então, são os conceitos que a gente usa no mercado de uma maneira mais didática. Então, reserva de emergência, o prazo que você vai querer ter e é aquilo que eu falei. Quanto que você quer perder e quanto você quer ganhar, ter essa disciplina. Sabendo isso para o seu propósito, eu acho que aí ajuda a ter uma educação mais consistente para o investidor, seja ele grande ou pequeno. E como é que é educar risco por dentro da asset? Porque você assistiu Billions? Assisti. Você tá querendo me prejudicar. Como é que é isso? Como engajar? Como engajar? Como fazer com o Bob Axelrod lá pensar no risco antes e não ficar, e não ficar aquela... Porque na série retrata... Lógico, é uma série, então ele força um pouco a mão do desenho. Mas ficar aquele jogo para inglês ver, e aí o gestor ficar, ao invés de apoiar a área de risco, ele está o tempo todo pensando em como fazer o que ele queria, contornando, apesar da área de risco. Excelente pergunta. Eu acho o seguinte, eu mencionei a questão da arbitragem do modelo. Eu trabalhei numa casa que os fundos, tipo, os hedge funds, por exemplo, que são fundos que naturalmente têm riscos descorrelacionados ou riscos não lineares, porque tem opções, tudo isso, era calculado por VaR histórico. E o gestor era um gênio. Então, ele sabia que naquele horizonte que se usava para fazer o VaR histórico, ele sabia qual era o momento que o nível de risco ia subir e aonde ele ia ter que reduzir a posição. Eu falei, pode tirar. Vamos mudar isso. Porque ele estava fazendo uma coisa que chama arbitragem de modelo. Exato. Então, assim, só que causa um desconforto. E aí entra uma outra questão que eu também aprendi numa outra casa minha global, que meu chefe lá fora falava, o controle e o gerenciamento de risco. Eu acho que como que você engaja a parte de riscos dentro de uma gestora? Mostrando que você está fazendo o gerenciamento. O controle é uma parte. O gerenciamento é você estar no ciclo de vida inteiro do investimento e do investidor. Você sentar junto com a equipe de gestão, ajudá-lo a desenhar o produto, saber até onde ele pode ir, qual que é o posicionamento de risco-retorno dele, aonde que ele vai estar vis-à-vis a concorrência, conversar com a área comercial, sentir as dores do cliente nos diferentes segmentos, sejam as plataformas nacionais, os internacionais, etc. Então, você engajar uma gestora é você, como profissional de risco, saber que você é o seguinte, você está lá para entregar um resultado consistente para o seu investidor, trabalhando com todos juntos e não simplesmente apontando o dedo. E acho que esse é o ponto, né? De criar essa visão de que o risco está lá para... estou aqui fazendo meu trabalho. Ele não desce aqui no meu andar quando o cliente está me ligando aqui pedindo para gerar retorno. Aí agora que eu fiz minha posição, ele vem aqui e briga comigo que eu não podia ter feito a alocação X. Não, então é muito isso, é o gerenciamento de risco antes. Mas tomar muito cuidado para o gerenciamento de risco não virar arbitragem de modelo. Que é, olha, você não está preocupado. O modelo deveria avaliar aquele nível de risco. Ele deveria ser o seu farol, o seu semáforo. Exatamente. Se você joga com a regra embaixo do braço, aquela sinalização não vale mais. Exato. Então eu acho que é isso que faz o seguinte... gerenciamento de risco que eu falo, é uma analogia, é o piloto do rally
que é o gestor, e o cara de risco é o copiloto. Ali na frente tem uma duna que pode ter uma lagoa que pode fazer o carro capotar. Aí o gestor fala, eu vou avançar. O papel do cara de risco é falar, olha a duna, olha isso, tal. E aí tem o chefe da equipe que determina que vai arbitrar no final, né? Mas eu acho que cada um na sua, em benefício do cliente. É isso. Porque se a gente atende o cliente, o nosso negócio vai estar sustentável também. Sem dúvidas. Sem dúvidas. E tem um outro modelo, a gente comentou no limite dos fundos estruturados, fundos fechados. Na outra ponta tem a gestão de risco de um FOF, né? Que a gente tem um conjunto de posições e um conjunto de carteiras dentro de cada uma dessas posições. Quando você tem uma gestão de FOF, você olha para as carteiras prontas, você vai lá, você vai calcular o VaR do seu FOF. Usualmente você vai fazer o VaR pelas cotas dos fundos investidos, pelos ativos explodidos ou pelos fatores de risco que compõem as carteiras. Porque se a gente tem uma visão fechada demais, a gente perde as composições embaixo. E a gente vai deixar de ver concentração, tem uma série de pontos. Se você vai até os últimos ativos, você pode pegar um monte de risco idiosincrático e jogar para dentro do modelo. Como é fazer esse controle de risco para FOF? Então, vamos lá. O FOF. Existe também a prerrogativa dada pelo regulador, que da não abertura das carteiras num prazo de 3 meses, até 3 meses. Então já começa a diminuir o escopo, vamos dizer, do que você vai atuar dentro da carteira do FOF. Aí é o seguinte, aí começa a ter esses problemas. Tem os fundos da casa que eu porventura aloque, eu consigo explodi-los. Liga lá pro... Não, eu pego a carteira, né? Já tá, beleza. E aí os outros não explodem. Ou explode com um delay. Aí de repente o cara tá fazendo, sei lá, um FRA, né? De qualquer moeda que seja. Aí quando abriu 3 meses já foi embora isso, né? Então já não tem mais serventia, né? Então assim, eu acho que, mais uma vez, você explodir o FOF é muito complicado. Eu acho que é um trabalho hercúleo. Existiam consultorias que faziam isso anteriormente. Você sabe de quem eu estou falando, né? Tudo isso. Mas, assim, é muito grande o trabalho vis-à-vis o benefício que vai oferecer. O que eu acho interessante é você está falando de VaR de cota. O VaR de cota nada mais é que um VaR de equity, tudo isso. Né? Você está tratando a cota como uma ação para poder calcular. E aí, você calculá-la na matriz de correlação, está assumindo que tem risco linear. E o FOF vai investir em fundos que têm riscos não lineares. Então, assim, um acompanhamento de drawdown dos fundos investidos talvez seja mais efetivo do que simplesmente fazer um VaR de cota ou um VaR com cotas e com ativos explodidos. Porque vai ser bem inócuo nesse caso. Lembro também, trazendo um pouco de experiência, que teve o caso do Madoff. E aí eu perguntei para o meu chefe global, falei, o que a gente faz com isso? Aí ele desligou o telefone para mim e falou, see you next year, né? Então vejo você no próximo ano. Então assim, mas eu acho que a gente consegue ver, assim, apesar do VaR de cota, talvez ver quanto está a contribuição de risco, né, por se VaR incremental, daquele ativo, mas o melhor mesmo é você ver o drawdown, como que está se manifestando um drawdown dos fundos investidos. Você traz um outro ponto aí que eu acho fantástico. O drawdown é um indicador simples de calcular, mas que representa muito a dor para o investidor. Muitas vezes o que mais dói no investidor é
qual é a perda máxima que ele aguentaria em determinado momento. É isso. Então, ter essa disciplina do drawdown, porque a gente está falando de risco de mercado, liquidez, crédito nos diferentes instrumentos, tudo isso. Quando a gente vai para o mundo de tesouraria, a gente vê que tem limite de stop loss em P&L mesmo, né? E o fundo? O fundo não deveria também ter isso? Esse é um limite de risco calculado por qualquer métrica. Quanto que é isso? Então é uma provocação também salutar. E aí impacta o investidor, né? E aí tem uma pergunta que eu sempre faço para gestores de ações em fundos líquidos, né? Se a gestão de risco deveria estar na mão do gestor ou do cotista, ou seja, se o cotista, se o fundo é de ação, você pode fazer a loucura que quiser e o cotista que se vire e aloque só o quanto ele tiver disposto a tomar de risco. Eu vou jogar essa pergunta para você. Não, eu acho assim, é igual, então eu vou devolver para você a pergunta. Ih, rapaz. Agora é minha vez, é a hora da onça beber água. Qual medida de risco a gente faz para um fundo de ação líquido? Um tracking? Um tracking é a falsa sensação de alívio, se a gente pensar para o investidor, nessa ideia tua que você trouxe do drawdown, que é onde ele é mais sensível. Ah, não, meu tracking é 5%. Beleza, a bolsa caiu 8%, o meu caiu 4%. Estou dentro do tracking, se fizer isso 20 dias, o fundo morreu. Né, grosso modo, né, a síndrome do sapo na panela de pressão. Então, aí entra o seguinte, para o cotista, a percepção é do risco absoluto mesmo. E às vezes o gestor de renda variável olha para o risco relativo, que é frente ao benchmark. Então, assim, eu sempre gosto de provocar os gestores de renda variável o seguinte, olhe para o risco específico do portfólio, o não sistemático. Eu acho que é isso. Isso é. Putz, tem que fazer o corte desse ponto do programa. Olhe para o risco específico e não para o sistemático. Até porque o sistemático. Aí a gente vai entrar num outro oceano que é o seguinte: o que é o risco sistemático? Porque, poxa, será que quando a gente concebe o risco sistemático, que aí teve todas as discussões de treino lá na década de 60, a gente está pensando em um índice que represente o mercado. Sim. E que tudo é um pedaço daquele mercado. Aí a gente vai usar risco sistemático com o Ibovespa? Eu tenho minhas dúvidas também, é isso. Quanto de agro tem no Ibovespa? Quanto do agro representa o nosso PIB? Quanto setor de serviço está no Ibovespa? Exatamente. Então, assim, teria que ter, assim, é que a gente não tem uma tradição muito forte de tantos benchmarks setoriais para poder fazer um multi-específico, né, vamos dizer assim. Mas o caminho é esse. Então, assim, novamente, trazendo de maneira prática o que seria bom para acompanhar o risco num portfólio de renda variável, é um cenário de estresse, talvez através de beta, sabe? Alguma coisa assim. Ou um modelo multifatorial, que seja, sabe? Para poder ver como que se comportaria aquele ativo. Para o investidor, no público geral que a gente está falando, é o seguinte, de novo, é o stop loss e stop gain. E o stop loss de preferência é menor do que o stop gain, né? Sim, por definição, né? Se subir 10% eu vendo, mas só vendo se cair mais de 20%. É isso. É o leão da queda e o gatinho da subida. É isso. Isso não costuma cair de elevador e sobe de escada, né? Exato. Minha carteira eu faço a gestão de risco assim. Por isso que eu dou aula até hoje. Quando a gente vai destrinchando, né, essas alternativas de métricas de risco, tem uma série, e consequentemente métricas de risco, de performance ajustadas ao risco também. A gente tem, né, o Sharpe é a métrica de performance ajustada ao risco mais difundida, que tem uma série de limitações. O seu retorno básico costuma ser risk-free, e aí você tem que ver também o que você chama de risco, o que é aquele desvio padrão, se é o desvio padrão em relação ao risk-free, porque o risk-free no Brasil não é tão não oscilante assim, tem um desenho ali, mas tem uma linha de buscar
lá sortindo, que você vai usar, basicamente você só considera os desvios para baixo, né? As perdas não esperadas. Só que, com tudo que a gente conversou sobre modelagem, bom, se a gente assume que os investimentos têm uma distribuição normal, que se assemelhe a minimamente, digamos, simétrica, você olhar só para risco de perda, você está perdendo um bocado de informação ali na modelagem. Concordo. Assim, quando se faz backtest, você olha para cima e para baixo, né? Então, eu acho que isso é importante mesmo, né? Então, retomando a sua pergunta inicial, o VaR é bom? É o melhor dentre os piores mesmo, né? Porque essa distribuição normal, tudo isso, e aí entra a questão do shortfall, né? Então, assim, o shortfall, sim, se a gente conseguisse, aí sendo bem técnico, né? Colocando outros momentos estatísticos na distribuição, a kurtosis e o skewness para poder modelar, só que o custo de modelagem disso é imenso, ainda mais para carteiras, tudo isso, né? Aí você teria talvez uma gestão um pouco mais acertada. Eu não digo, não existe perfeição, logicamente, fica melhor que o VaR, mas também tem um balanço. Tem um preço. Um preço. Vai demorar mais de você ver. Então eu acho que vale, assim, então por isso que o VaR é tão difundido, dada a facilidade das hipóteses, da implementação, tudo isso, mas também lembrando, está numa matriz de correlação. Correlação é uma medida linear, às vezes os ativos têm comportamentos quadráticos, né? Sem dúvidas. Ainda mais quando você usa de derivativos para o seu posicional. Sim. Até porque para isso serve o derivativo. Você quer ter o upside desproporcional. Exatamente. Marcelo, queria começar agradecendo imensamente sua participação. Né? Foi muito bom poder levar esse papo aqui para o público, quebrar um pouco desses, como é que eu posso dizer, esses, não são bichos de 7 cabeças, mas o pessoal às vezes olha de longe, fica com medo de bater na sala do risco de compliance da gestora. Não, nós somos feios, mas não mordemos, né? Eu agradeço muito, foi uma honra estar aqui, parabéns pelo programa, sabe? Eu sou fã de carteirinha e, assim, o que vocês precisarem, estou à disposição. E eu acho que, só para finalizar, tinha uma frase de um antigo CEO do Citibank, eu vou esquecer o nome dele, desculpem, que ele falava: na vida tudo é gerenciamento de risco. Então, assim, eu acho que a gente vai atravessar a rua, tem que fazer essa gestão adequada. E, para finalizar, Cervantes disse: até a morte tudo é vida, então vamos atrás, né? Sem sombra de dúvida. Se você quiser também deixar contatos, redes sociais, quem quiser continuar acompanhando seus trabalhos, suas discussões, por onde pode encontrar o Marcelo? No LinkedIn, pode encontrar, tá? Depois eu passo direitinho. Marcelo Ferreira Santos. Fechado. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, Felipe. Obrigado mesmo. Foi um grande prazer. Muito obrigado também a você, telespectador, profissional de mercado e investidor, aqui pela sua companhia, pela sua audiência, por ter nos dado o seu tempo, a sua atenção para essa discussão de relevância. Espero que você tenha aprendido e se desenvolvido um pouco também, bebendo na fonte dessas grandes mentes que fazem o nosso mercado acontecer, não é isso? E se você quiser também deixar lá sua sugestão, sua dúvida, seu comentário, se você quiser mandar pra gente ali quem você gostaria de ver aqui no Você com Dinheiro, manda o seu e-mail lá para contato@comdinheiro.com.br. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro e como ela pode ajudar os seus investimentos e ao seu negócio, visite lá também o nosso site www.comdinheiro.com.br. Nós estamos aqui de segunda a sexta no Você com Dinheiro, sempre para trazer para vocês esses bate-papos de relevância, essas provocações, aquela pergunta difícil e as respostas muito bem elaboradas pelos nossos convidados para tornar você um investidor melhor a cada dia. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência e até a próxima.